Então, muito boa noite, aula de 24/3, e hoje nós começaremos os recursos em espécie. Eu deixei o AVA de vocês bem organizadinho. Deixa eu ver até se eu consigo abrir aqui para mostrar para vocês. Com bastante material. Vamos lá. Então, olhem como está a semana 5 ali para vocês. Tem um texto, uma peça de exemplo, uma decisão de exemplo que recebe o recurso, então que faz todo o juízo, e um texto de apoio. Ah, não coloquei os slides, né? Farei isso já. Vamos lá. Tá subindo, pessoal. E estarão os slides aqui também, tá? Já tô subindo eles aqui. O que eu acho que é o mais legal de vocês verem, o que é o mais importante? O texto de apoio do Badaró é bacana, porque tem todo o conteúdo da aula de recurso sentido estrito, então se você ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma consulta específica sobre cabimento, sobre algum dos requisitos do recurso, é uma boa. E a decisão que recebe também é interessante, porque a decisão que recebe necessariamente tem que fazer aqueles juízos que a gente estava conversando na teoria geral, né? Então, olha que interessante. Trata-se de recurso do Anderson, pronunciado como em curso nas penas X. O pronunciado propôs recurso em distrito com as respectivas razões recursais no dia 25 de outubro. Representante do Ministério Público não apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e provimento, breve relatório. Quanto ao juízo de admissibilidade nessa instância, vislumbra a presença dos pressupostos recursais, objetivos e subjetivos, que a gente estudou na teoria geral. Então, objetivos, o prazo estava ok, a forma era essa, era um recurso em sentido estrito, além da forma e da adequação da forma e do prazo com relação aos requisitos subjetivos, havia interesse, a parte era correta, a parte legítima, então ele fez análise de maneira um pouco sucinta, mas fez análise, né? E daqui para baixo ele fundamenta as razões. Então, é uma decisão para vocês conhecerem. E aqui, deixa eu ver aqui também. Nesse texto de apoio do Badaró, tem todo o capítulo do Badaró sobre recurso em sentido estrito. Então, se vocês quiserem fazer uma consulta de uma obra que não tem na biblioteca, mas que é uma obra excelente, basta vocês baixarem o texto do Badaró para fazerem a leitura. Certo? São 22 páginas, nem é uma leitura tão extensa assim, uma leitura tranquila de ser feita. Para quem tem vontade de atuar na área, eu acho que vale a pena fazer a leitura. Certo? Mas minha aula é baseada nesse texto, então também bastante tranquilo. O PowerPoint não está indo, hein? Será que eu vou ter que fechar ele? Vamos ver aqui. É isso. Tá lá, pessoal. PowerPoint para vocês poderem acompanhar. Beleza? Então tá bem montadinho lá o AVA, bem tranquilo de material. Vocês vão conseguir, com certeza, acompanhar com bastante tranquilidade. A aula de hoje, então, recurso em sentido estrito. Eu sempre fico, e essa é uma discussão que a gente tem entre os professores que dão aula de processo, eu tenho essa discussão com o professor Pontaroli, em dúvida se eu dou aula para vocês antes de apelação ou antes de recurso em sentido estrito. São os dois principais recursos, são os dois recursos que vocês verão com mais frequência e são as duas peças que têm mais chance de cair na OAB, justamente por serem as mais recorrentes. A apelação é o recurso por excelência. A apelação é o recurso clássico de devolução, porque você recorre da sentença. Mas a apelação ela tem uma aplicação mais subsidiária, enquanto o recurso em sentido estrito tem uma aplicação bastante desenhada, bastante entalhada na legislação, que não admite extrapolamento. Por essa razão, eu prefiro dar o recurso em sentido estrito antes, porque se vocês aprendem bem o recurso em sentido estrito, por exclusão, vocês conseguem fazer análise das hipóteses da apelação, certo? Mas são os dois recursos mais importantes que a gente tem, o recurso em sentido estrito e a apelação. Vamos, então, à nossa aula de hoje. Vocês estão com cara de cansado hoje. Quarta-feira é punk, mas é só uma aulinha, pessoal. Já falei para vocês que eu acho quarta-feira o dia mais difícil, né? Da semana. Não tem esperança do final de semana ainda. Só cansaço.
compartilhar aqui os slides com vocês. A aulinha de hoje, recurso sentido estrito, é uma aula volumosa. Nós vamos ter que pegar um ritmo bom, certo? Mas é que não tem jeito, a gente tem muito recurso para aprender. Vamos lá. Opa! Para que serve o recurso sentido estrito, pessoal? Vocês devem lembrar que quando a gente estava falando da teoria geral, eu disse que, em regra, as decisões interlocutórias são irrecorríveis. Mas falei para vocês que nós tínhamos algumas exceções, e essas exceções estavam dentro das hipóteses de recurso em sentido estrito. Então, não obstante, pessoal, as decisões interlocutórias sejam em regra irrecorríveis, algumas serão recorríveis e o meio correto é a peça de recurso em sentido estrito. As hipóteses do recurso em sentido estrito que nós iremos estudar Nossa, tá faltando um slide aqui. Acho que eu apaguei. Vou ter que alterar os slides de vocês depois, gente. Mas não tem problema. Não tem problema. Abram lá o artigo 581 para a gente acompanhar. Eu apaguei o slide que tinha um artigo, então vocês vão ter que abrir. Sorry, fellas. Abram lá. Enquanto vocês abrem, vamos conversando o seguinte. O que é uma decisão interlocutória, professora? Consigo entender o que é uma sentença, que é uma decisão terminativa. Consigo entender o que é um despacho de mero expediente, intime fulano, abra-se vistas, intime-se a parte. 51, você falou? 581. 581. Lá no capítulo 2, Eliel. Que se chama do recurso em sentido estrito. O que são essas decisões interlocutórias? Elas têm uma classificação intermediária entre esses despachos de mero expediente, que vão mandar uma decisão para lá e para cá, que vão encaminhar os autos para alegações finais, que vão determinar a intimação da parte, e uma sentença, que é uma decisão terminatória, certo? A sentença é a decisão que termina o processo, julgando o mérito ou não. É a decisão que vai encerrar o processo. Então, as decisões interlocutórias, elas não são tão significativas quanto uma sentença, que vão efetivamente finalizar o processo, mas também não são um mero impulso processual, uma mera determinação de movimento processual. Elas têm carga decisória, elas podem, inclusive, acarretar a extinção do feito, mas elas não têm um poder terminativo. Alguns exemplos aqui para vocês de decisões interlocutórias simples. Recebimento da denúncia ou da queixa, que é uma decisão passível de recurso. Conceder, negar, arbitrar, cassar... Não, o não recebimento, não. O recebimento não é passível. Conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea fiança. Conceder liberdade provisória, julgar quebrada fiança, incluir jurado, denegar apelação. A gente tem esse mundo inteiro aqui de possibilidades de decisões interlocutórias, que são decisões com carga decisória, com uma importância decisória, mas que não terminam o processo. Decreto de medida de segurança por transgressão de outra. Enfim, há uma série de possibilidades de decisões interlocutórias. Como que a gente diferencia um despacho de uma decisão interlocutória de uma sentença? Uma sentença, pessoal, ela vai terminar o processo, certo? Ainda que ela não julgue o mérito. Então, a sentença é uma decisão final. Ela vai... você tem que pensar o seguinte, se alguém não recorrer dessa decisão, dessa sentença, o processo termina? Ele vai ser arquivado? Se a resposta for sim, nós estamos diante de uma decisão que tem caráter de sentença. Beleza? Se a resposta for não, a gente pode estar diante de um despacho de mero expediente ou de uma decisão interlocutória. O despacho de mero expediente, ele é uma decisão bobinha, certo? Eu vou colocar lá nos autos uma decisão. Intime-se a parte ré para que junte aos autos o novo endereço do réu.
Mero impulso processual. Mero impulso processual. Intime-se a parte ré para que faça a juntada de sua resposta à acusação. Mero impulso processual. Agora, se eu vou decidir decretar uma prisão, se eu vou decidir receber a denúncia, se eu vou decidir a pronúncia, se eu mando o cara para o júri ou não, todos esses exemplos que eu coloquei para vocês aqui nesse slide são exemplos de decisões que têm uma carga decisória significativa, que vão impactar no curso do processo, mas que não terminam o processo. Beleza? Professora, e se for uma decisão que termina um processo apenso? Por exemplo, uma decisão sobre uma liberdade provisória. É um processo que está apenso. Quando a gente decidir sobre a liberdade provisória, vai arquivar esse processo apenso. Continua sendo uma decisão interlocutória, certo? Continua sendo decisão interlocutória. Nós vamos falar em sentença quando a gente for finalizar os autos principais. Do contrário, a decisão interlocutória. Nós vamos dar vários exemplos durante a aula de hoje. Eu espero que até o final da aula a gente consiga sentir essa diferença. Porque realmente não existe uma regra, senão essa. A característica de impulso processual e o conteúdo decisório, mas não terminativo. Antes da gente entrar em decisões interlocutórias mistas, vamos dar uma olhadinha lá no artigo 581. Só na aparência dele, não vamos fazer a leitura inteira ainda. Olhem lá. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. Olhem que interessante. Da decisão, despacho ou sentença. Uns exemplos aqui. Que não receber a denúncia ou a queixa. Que concluir pela incompetência do juízo. Que julgar procedentes as exceções. E vai lá até o inciso 25, se você tem o código novo, ou até o inciso 24, se você está com o código não atualizado. Porque o pacote anticrime incluiu uma hipótese de recurso em sentido estrito que não existia antes. Acrescentou no rol uma nova hipótese de recurso em sentido estrito. Não existe, pessoal, uma racionalidade para eu poder falar para vocês por que essas foram as decisões escolhidas para serem as atacadas por recurso em sentido estrito. Para que vocês consigam, como eu sempre busco, construir um raciocínio na hora de identificar quais são as decisões atacáveis por recurso em sentido estrito ou não. Não existe. Vai falar, vocês vão olhar para a decisão interlocutória e se ela tiver tal característica, ela é atacável por recurso. Não existe uma racionalidade. Como que vocês fazem, então, para estudar para um concurso que vai cair? Vocês, infelizmente, vão ter que decorar as hipóteses. Porque a escolha do legislador foi uma escolha absolutamente arbitrária. Ele selecionou algumas hipóteses de decisão interlocutória e decidiu que essas decisões seriam atacadas por meio de rese. E não necessariamente faz sentido. Querem ver? A primeira hipótese ali é que não receber a denúncia, certo? A decisão que não receber a denúncia. Quem tem interesse recursal de uma decisão que não recebe a denúncia? Ministério Público, certo? O Ministério Público vai ter o interesse recursal. A parte vai dar graças a Deus, certo? Se não recebeu a denúncia, o réu. Vejam que não tem a hipótese que receber a denúncia. Percebem? Essa hipótese não existe. Só que não receber. Quando se recebe a denúncia, nós vamos ver lá na aula de habeas corpus que a nossa única opção é o habeas corpus e trancamento. Não cabe recurso em sentido estrito da decisão que recebe a denúncia. Percebem como não faz muito sentido? Como foi uma escolha arbitrária do legislador? Por que a decisão que não recebe a denúncia eu posso recorrer em sentido estrito e a decisão que recebe eu não posso? Não sei se existe uma explicação que racionalize essa escolha, mas para mim a única explicação é a arbitrariedade legislativa. Os caras decidiram algumas hipóteses por uma razão X e elencaram essas hipóteses, o que torna o recurso em sentido estrito um pouco desafiador para quem quer concurso. Quem vai advogar, pessoal, vai fazer o quê? Sentar o bumbum, pegar o artigo 581 e ler, para ver se aquela hipótese que ele quer recorrer está dentro do rese. Quem não vai advogar, quem vai fazer concurso, vai ter que decorar. Mas tem algumas, pessoal, que são mais recorrentes. E eu vou apontar para vocês durante a aula as que mais caem em concurso, as que mais caem na OAB, que são sempre as mesmas.
Muito dificilmente eles cobram uma hipótese que não seja essas. Inclusive, que não receber a denúncia ou queixa é uma das hipóteses que mais cai. Então, a gente vai marcar justamente por confundir, né? Eles colocam lá que receber a denúncia ou queixa. Daí você marca que cabe reze, mas não cabe. É que não receber denúncia ou queixa. Beleza? Punk, né? Tem que decorar. RESE é a abreviatura de recurso em sentido estrito, é isso? Exatamente. Exatamente. Tá. Até tomar uma coquinha aqui. Não explica, né? Sai falando reze, reze, reze. Que reze aqui é professora. Reze, se ajoelha e siga. Reze, se ajoelha e vida que segue, né? Deus abençoe. Oh, Jesus. Então, vamos lá. Vamos dar uma aprofundadinha de leve, sem traumas. Decisões interlocutórias podem ter naturezas diversas. Nós demos uma molhadinha aqui no pé com as decisões interlocutórias simples ou puras, que são decisões interlocutórias per se. São decisões interlocutórias, assim, por natureza. Qualquer uma dessas hipóteses que está aqui é uma decisão interlocutória da forma mais clássica. Mas, para além das decisões interlocutórias simples, nós temos as decisões interlocutórias mistas e as decisões interlocutórias mistas terminativas ou definitivas. Essas aqui são muito fáceis de confundir com sentenças. E essas terminativas são as que vocês devem prestar mais atenção. São as mais fáceis de confundir, justamente pela natureza terminativa. Vamos lá. Decisões interlocutórias mistas são pronunciamentos do juiz que ocorrem antes da sentença final, possuindo carga decisória e diferem das decisões interlocutórias simples porque acarretam a extinção do processo, provocando o arquivamento ou a extinção de uma fase do procedimento criminal. Essa é a natureza da decisão interlocutória mista. Um exemplo de decisão interlocutória mista diz respeito ao rito específico do tribunal do júri, certo? A sentença de pronúncia ou a decisão interlocutória mista de pronúncia. É mais correto você chamar a pronúncia de decisão interlocutória mista do que de sentença, igual alguns chamam, certo? Então, um exemplo dessa decisão interlocutória mista é a pronúncia. Já as mistas terminativas ou interlocutórias definitivas encerram o processo sem julgar o mérito e por isso tem essa cara de sentença, que também encerra o processo. Essas 5 hipóteses que estão aqui, infelizmente, têm que ser decoradas ou consultadas. Também não existe uma racionalidade que eu possa ensinar vocês por trás delas. Além dessa racionalidade de que são decisões que encerram o processo e não julgam o mérito. A rejeição da denúncia, que é a primeira hipótese de recurso sentido estrito, é um exemplo. Se rejeita a denúncia, o processo acaba, certo? O processo acaba. A gente não vai dar continuidade num processo cuja denúncia é inepta. Mas, como a gente não tem o julgamento do mérito e o réu sequer se tornou efetivamente réu, porque vocês devem lembrar que o processo penal se inicia com o recebimento da denúncia, o contraditório, a ampla defesa, as características processuais penais se iniciam com o recebimento da denúncia. Por essa razão, por a gente nunca sequer ter tido a formação das partes dentro do processo penal, nós não temos uma sentença. Nós temos uma decisão interlocutória mista terminativa. Essa atacável por meio do recurso sentido estrito. Por outro lado, pessoal, a decisão que não recebe a queixa-crime, ou seja, a exordial da ação penal privada, não é atacável por recurso sentido estrito, ainda que seja uma decisão interlocutória mista terminativa. As que estão em azul são recorríveis por reze, tá? As que estão em preto, não. As que estão em verde são recorríveis por reze, as que estão em preto, não. E tem outras hipóteses, né, que a gente vai ler pormenorizadamente dentro dos artigos, que acolhe exceções de ilegitimidade de parte,
que indefere requerimento de prisão preventiva ou revoga, que decreta a prescrição ou julga por outro modo extinta a punibilidade, também é uma decisão interlocutória mista terminativa. As 3 hipóteses que são recorríveis são as que estão em azul. Beleza? Nós já iremos ler o artigo. Ainda são decisões interlocutórias mistas terminativas. Conceder ou negar a ordem de habeas corpus, irrecorrível. Conceder, negar ou revogar livramento condicional, recorrível por meio de rese. Decidir sobre a unificação das penas, irrecorrível. Decidir incidente de falsidade, recorrível por rese. Revogar medida de segurança, irrecorrível, e assim por diante. Nós vamos estudar cada uma dessas 25 hipóteses na aula de hoje. Beleza? Por que eu coloquei esses slides de classificação? Porque isso às vezes cai na OAB. Eu, particularmente, acho isso uma grande besteira. Você saber a natureza daquela decisão, basta você saber que é uma decisão interlocutória mista. Se ela é terminativa, se ela é simples, eu não acho que isso denote o conhecimento ou desconhecimento de absolutamente ninguém. Só coloco isso nos slides porque muitos de vocês são concurseiros e pode ser que isso caia no concurso e é bom que vocês tenham o material completo. Mas efetivamente, pessoal, eu jamais vou cobrar isso de vocês, porque eu acho esse tipo de coisa uma forma burra de estudar. Né? Para mim não faz sentido. O que me interessa? Que vocês consigam compreender os requisitos desse recurso e a racionalidade por trás dele. Eu detesto esse início de aula de classificação, porque, cara, cada banca classifica de um jeito, cada autor classifica de um jeito, e daí eu ensino aqui uma classificação para vocês, e isso não tem uma utilidade prática muito significativa. Então, tá lá os slides. Quem for fazer concurso, imprime, cola no espelho e olha todo dia de manhã escovando dente, sentindo raiva da CESP. Mas, assim, na minha prova, isso não vai cair em nenhuma hipótese. Não vejo sentido nenhum em a gente ficar debatendo isso. Beleza? Vamos pro bem bom. Chega. Vamos lá, cabimento. Respira aí, meu povo. Tá todo mundo com cara de cansado, eu tô cansada também. A energia dessa aula tá lá embaixo. Estamos tudo semi-falecido. Então, aqui só de corpo presente. Vamos dar uma respirada. Tá pesada essa semana, né? Batemos recorde de mortos. Ninguém aguenta mais ficar em casa. Tá todo mundo triste, puto, cansado. Eu estou exausta e extremamente brava, né? Mas respirem, gente. Só tem mais uma aula hoje. Falta só 2 dias para o final de semana, para você tomar aquela cerveja, ficar tranquilo em casa, dormir até mais tarde. Força, gente. Triste quarta-feira. Cabimento, pessoal. Rol taxativo. O que significa o rol ser taxativo? As hipóteses são essas que estão no 581 e nenhuma mais. Mas, professora, veja só, tá ali que não recebe denúncia ou queixa. Não dá para fazer uma fungibilidade aqui e fazer um somebody love e receber um rese de uma decisão que recebeu a denúncia ou queixa. Não tem somebody love, não tem choro nem vela. As hipóteses de rese são absolutamente taxativas. Se não está nessa lista, não é rese. Beleza? Tem que estar obrigatoriamente nessa lista. Tentar jogar minha energia mais para cima, ver se a gente acorda todo mundo junto. É que pós-banca, cara, parece que sugaram minha alma. Tô me sentindo uma laranja chupada, não tem mais nada, não tem mais um neurônio na minha cabeça. Eu usei todos ontem. Portuguesa tirou minha alma, gente. Me fez umas perguntas que eu não sabia responder. Ela falava aquele sotaque português. O seu trabalho se beneficiaria muito de uma revisão mais cuidadosa. Tem muitas gralhas no seu trabalho. Gralha é erro de digitação, errinho pequeno. Muitas gralhas, muitas gralhas. Eu falei, claro, escrevi 250 páginas, senhora. Tá cheio de gralha, tá gralharada toda aí, né? Coitada de mim. Chegou no final, eu tava 100% gralha, não sabia nem escrever mais. Ai, meu Deus, gente, foi muito cansativo. Mas eu vou tentar me animar um pouco, ver se eu animo vocês também. Bom, então vamos lá, gente. Quais são as decisões que estão incluídas nesse rol e que nós iremos estudar hoje? São as decisões que o legislador entendeu que necessariamente precisariam ser julgadas com efeito devolutivo pleno. Toda decisão vai ser atacável de alguma forma. Toda decisão você vai conseguir impugnar de alguma forma. Nem que seja num somebody love de habeas corpus. Nem que seja numa ação autônoma. Mas essas foram consideradas
decisões que apresentam efeitos semelhantes, que são mais próximas da natureza de decisão interlocutória, que vão gerar efeitos significativos no processo e que, por isso, merecem uma tutela maior. Diga. Céu. Foi sem querer, será? Foi sem querer, tudo bem. Não me exponha, professora, não era com você. Certo? Bom, acho que é isso com relação ao rol taxativo. O que a gente vai ter que entender também? Que existem nesse rol algumas decisões que não são interlocutórias se você for fazer uma análise bastante rigorosa. Um exemplo, pessoal, são as decisões que concederam negar a ordem de habeas corpus. Né? Então, essa decisão está prevista no 581-10. E essa hipótese, pessoal, ela não seria necessariamente uma hipótese de decisão interlocutória, porque ela é uma decisão terminativa do processo de habeas corpus, que é uma ação autônoma. Então, não é simplesmente uma decisão com grande carga decisória dentro do processo penal. Ela é a finalização de um processo autônomo de habeas corpus. No entanto, justamente por elas terem esses efeitos semelhantes, também foram incluídas no rol de hipóteses de rese. Vejam, portanto, que o legislador, quando escolheu essas decisões, não se importou tanto com a classificação delas, se eram decisões interlocutórias puramente ou não. Ele se preocupou com os efeitos que elas causariam, se eram efeitos semelhantes, se eram efeitos similares ou não. Por isso que essa seleção é tão difícil de decorar, porque é uma lista, pessoal, com um polaco de cada colônia, certo? Tem decisão de prisão, tem decisão em habeas corpus, que é ação autônoma, tem decisão de pronúncia do rito do júri, tem decisão que fala sobre recebimento de apelação, tem umas hipóteses bastante diferentes entre si. O raciocínio final do legislador foi: quais decisões apresentam efeitos semelhantes, vão impactar profundamente no processo sem extingui-lo? E daí, pessoal, fez a colheita feliz dele, pegou decisões no ordenamento jurídico que ele achou que teriam esse efeito e listou de forma taxativa dentro desse artigo do rese. Não estou gostando desses meus slides hoje não, viu? Vamos pelo artigo. E depois a gente volta aqui. Deixa eu ver se eu coloquei depois os... Tá. Vamos pelo artigo e daí a gente vem falar do processamento. Gostei, não. Acho que eu estava bêbada quando fiz, estou brincando. Não gostei. Vamos lá. Vamos ler o artigo. São os slides que eu usei nas aulas passadas mesmo. Hoje não fui com a cara deles. Primeira hipótese, pessoal. Que não receber a denúncia ou queixa. Então, o juiz, fundamentadamente, vai fazer análise da denúncia a partir do artigo 41 do Código Penal. Vai ver se aquela denúncia possui as características e possui os fundamentos necessários para o seu recebimento. Ele vai ver as condições da ação e vai ver se a denúncia é inepta ou não, certo? Então, ele vai ver se tem justa causa para ação penal, prova da materialidade e indícios de autoria. Vai ver se a denúncia contém a descrição dos fatos e todas aquelas características do artigo 41 que nós já havíamos conversado lá em processo penal 1. Se o juiz chegar à conclusão que a denúncia não possui essas características mínimas que estão lá no 41, então vamos lá, artigo 41 do CPP, a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Se a gente identificar que o artigo 41 não foi cumprido ou que nós não temos as condições da ação, o juiz não receberá a denúncia. Não recebendo a denúncia, o Ministério Público, que é a parte legítima, a parte que tem interesse para tanto, pode entrar com recurso em sentido estrito. E como vai funcionar o julgamento? Entra com recurso em sentido estrito no TJ, no primeiro grau, nós já vamos ver os requisitos,
Entrou com recurso em sentido estrito no primeiro grau, vai para o TJ. Dentro da turma, lembra que a gente conversou uma aula sobre relator? Vai ser sorteado um relator. A partir desse relator, a gente descobre o revisor, o vogal e 3 desembargadores vão decidir sobre esse recurso em sentido estrito, se ele é procedente ou não. Certo, pessoal? Vão olhar para essa denúncia e falar, tem os requisitos da denúncia? Não tem? Está certa? Não está certa? Vamos lá. Segunda hipótese de recurso em sentido estrito. Que concluir pela incompetência do juízo. Vamos supor, pessoal, que a gente entre com 2 queixas-crime contra a mesma pessoa. Ou com 2 queixas-crimes contra a mesma pessoa. Então, eu me sinto ofendida por uma situação específica e faço uma queixa-crime por difamação contra o Eleal, e durante a aula ele me xinga. E daí eu faço uma segunda ação por injúria e difamação. Eleal jamais faria isso, né? Mas vai que você acorda um dia da pá virada, Eleal. Pode acontecer. Acordou da pá virada. E eu faço 2 queixas-crime. Uma delas se deu na internet, a qualificada, foi aqui na aula. Ou tinha mais alunos presentes, eu fui mais humilhada. E essas queixas-crimes são reunidas em juizado especial. A juíza do juizado especial olha e fala, epa, tem um qualificado. Está acumulado aqui 3 hipóteses. A pena vai passar a pena mais alta. Não cabe suspensão condicional, porque o Eleal não é primário, né, Eleal? Tô brincando, gente. A cara de susto dele. Do que você está sabendo, professora? Tô brincando, gente. Tô inventando isso. Vagabundo nato, como diz o Mano Brown, né? Vagabundo nato. Esse pessoal aí, esse tipo de gente, tipo o Eleal, tipo eu, ninguém tem o réu primário mais, pessoal. A nossa gente nunca tem o réu primário mais. Tô brincando, gente. Coitado, Eleal. Mas vamos supor que ele não fosse primário. O juiz reúne as ações. E então percebe que não tem mais competência do juizado. Ou um dos crimes que eu narrei não é de competência do juizado, se declara incompetente para remeter para uma vara criminal comum. Essa decisão, que decide pela incompetência do juízo, é atacável por meio de recurso em sentido estrito. Tanto eu, Juliana, posso recorrer dessa decisão e falar, não, o juizado é sim competente, quanto o Eleal, na qualidade de réu, pode recorrer e falar, não, o juizado é sim competente. Pode ser atacável pelas 2 partes, certo? Essa hipótese de declaração de incompetência. Quais partes? Eu, através do meu advogado, eu como réu, através do meu advogado, ou o MP? Ou eu, porque é queixa. Começa a reunião privada, eu através do meu advogado, certo? Tá. Se for uma declaração de incompetência numa vara criminal comum, aí sim, réu e Ministério Público também podem recorrer no recurso em sentido estrito da decisão que declara incompetência. Professora, Beleza? Só uma dúvida. Claro, Alice. Seria na vara criminal comum, porque ele não é réu primário? Seria na vara criminal comum por reunir os processos, por haver uma forma qualificada e daí o juizado não poder julgar por conta do quantum de pena. Ah, entendi. Certo? Do quantum de pena, eu falei que ele não era primário para dizer que ele não podia fazer suspensão, não podia fazer transação e o processo tem que continuar para o meu exemplo se manter de pé. Mas é só por isso que essa informação era relevante, Alice. Tá. Beleza? Boa pergunta. Que bom que você esclareceu isso. Certeza que tinha mais gente pensando nisso. Tranquilo, pessoal? Hipótese 3. Que julgar procedentes as exceções, salva de suspeição. Então, exceção de incompetência seria uma hipótese. Uma exceção sobre impedimento seria uma hipótese que cabe reze. Certo? Juiz impedido. 4. E essa aqui é muito importante e é o exemplo... Peraí. Não entendi essa 3. Parou. Então, vamos lá. Vamos supor, Eliel, que nós estamos diante de um processo em que eu sou ré e eu cometi o delito de estelionato, certo? Sou acusada de ter cometido o delito de estelionato. E nós descobrimos que aquele juiz que iria me julgar, ele é impedido para julgar o fato. Por que ele é impedido? Porque o primo dele foi o delegado que me investigou. Existe uma relação de parentesco entre juiz e delegado. Lembrem
que parentes no mesmo processo não pode ter sob pena do impedimento. Beleza? Eu, então, na qualidade de defesa, tenho uma ação autônoma que normalmente a gente estuda agora em processo penal 2, mas que eu passo muito rapidamente, porque ela é uma hipótese um pouco menos comum, que é a ação de exceção de incompetência. É uma manifestação de exceção de incompetência, em que você vem aos autos e fala: senhor juiz, o seu primo foi o delegado no processo, declare sua incompetência, não, perdão, declare seu impedimento. Isso é uma exceção de incompetência, de impedimento. Hoje, Juliana, uma exceção de impedimento ou uma exceção, pode haver também exceção de incompetência. Você, nessa manifestação de exceção, você alega que aquele juiz não pode julgar aquele processo. Quando o juiz se declara ou não se declara impedido, também cabe recurso em sentido estrito. Certo? Então, se ele se declarar, vamos supor que seja um primo de terceiro grau, e o cara foi lá e se declarou impedido. O Ministério Público pode chegar lá e falar: amado, é teu primo de terceiro grau, você não precisa se declarar impedido. Você recorre com o réis e fala: não, faz o juiz julgar, ele já instruiu o juiz natural da causa, ele que vai julgar, não se justifica o motivo. Então, o réis pode ser utilizado para recorrer dessas decisões procedentes com relação à exceção de competência, exceção de impedimento. Salvo a de suspeição. O que quer dizer isso? Nós temos hipóteses de impedimento e hipóteses de suspeição. Certo. Normalmente, as hipóteses de impedimento, elas estão mais atreladas a questões técnicas. Então, um parente julgou e daí o parente que está julgando e havia um parente delegado ou no Ministério Público que já trabalhou no feito. Ou julguei em primeiro grau e compõe a Câmara em segundo grau, não posso participar do quórum. Situações como essas, em que nós podemos ter uma questão técnica com relação ao impedimento. A suspeição, as hipóteses de suspeição, ela normalmente está mais ligada a situações que vão te impedir de decidir de maneira imparcial. Então, você está julgando um parente, ou você está julgando um crime pelo qual algum parente seu responde. Não, a suspeição eu entendo, professor, eu só não entendi o salvo de suspeição. Se a exceção, não entendi a vírgula. Se a exceção for de suspeição, não cabe reze. É só isso. Se for uma exceção de impedimento, cabe reze. Cabe reze. Se for de suspeição, não cabe reze. Tem algum motivo para isso? Específico ou do legislador? Exatamente. É assim porque é assim, meu filho. Ponto. Exatamente. Aceita que dói menos, é mais ou menos por aí. Às vezes tem uma racionalidade, né? Eu, particularmente, me sinto muito mais confortável, inclusive de lecionar, quando tem uma racionalidade. Porque daí eu consigo chegar para vocês e falar: se vocês pensarem assim, vocês conseguem identificar qualquer decisão que é recorrível dessa forma. Quando não existe uma racionalidade, a aula vira uma decoreba, né? Porque, assim, não tem uma racionalidade, tem uma escolha do legislador. E a gente que lute, né? E Olha, por que é assim, eu não sei, mas me ensinaram assim, então segue assim. Sabe aquele estudo crítico que eu gosto de ter? Aqui não tem, né? A gente aceita e a vida segue. Eu detesto isso. Não sei por que foi feito assim, Ariel. Só sei que foi feito assim. Talvez até exista uma teorização por trás, né? De que no caso da suspeição, a suspeição é de foro íntimo. E como quando o juiz se declara suspeito, você não vai discutir porque ele está dizendo que ele não tem condições de julgar. Então, talvez não faça sentido você recorrer de uma suspeição. Talvez tenha uma fundamentação, uma racionalidade por trás. Se ele se entregar, né? Lógico. Mas então, como é uma decisão que julga procedente a exceção, se essa exceção é de suspeição, o juiz está falando: sou suspeito para julgar, talvez não faça sentido você recorrer, né? Você vai recorrer para obrigar um juiz suspeito a julgar? Talvez seja por isso que eles não têm que colocar a hipótese. Claro que não, mas se ele ficar quieto, né, você vai querer que ele seja suspeito, de repente. Mas olha que interessante, se ele ficar quieto, não cabe reze. Se ele ficar quieto, são outros meios que a gente vai utilizar de recurso. Porque nesse caso, o reze é para decisão que julgar procedente as exceções, salvo a de suspeição. Então, não tem a hipótese de improcedência. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Como são só hipóteses de procedência da suspeição, uma procedência de uma suspeição...
Como são hipóteses de procedência de exceção, uma exceção de suspeição assumida pelo juiz não faria recurso, sentido você recorrer. Sim, Não teria não, por que aí ter um eu recurso. entendo. Então, acho que por isso que eles colocaram essa vírgula do salvo a de suspeição, que você não vai recorrer, você vai aceitar, porque o cara já falou que ele é suspeito para julgar, você tá maluco? Claro. Acho que é mais ou menos por aí. Talvez, assim, é o que eu imagino. Você me fez uma pergunta que nunca me fizeram. Por quê? Eu imagino que o fundamento teórico seja esse, mas a gente pode pesquisar e tentar descobrir. Never mind, por mim, passou. Qual foi o juízo, o intuito legis do nosso legislador quando tirou a hipótese da suspeição? Quarto, que pronunciar o réu. Então, lá no 1, eu falei para vocês que era importante, né? Quem quiser, tiver o código físico e quiser colocar uma estrelinha no 1, essa é uma hipótese que cai muito. Muito, muito, muito. A outra hipótese que cai muito é essa 4. Que pronunciar o réu. E por que cai tanto, pessoal? Vou até abrir o quadro aqui para a gente falar sobre isso. Vocês devem lembrar, vamos fazer um remember do júri, porque relembrar é viver. Terminou a instrução do júri, fez alegações finais, nós vamos para a decisão do magistrado. E no rito do júri, o magistrado vai ter 4 opções. Lembram mais ou menos disso? Não, não digam que não, que eu fico triste. Vamos lá. Primeira opção, manda para o júri. Pronuncia. Tem prova da materialidade. Tem indícios de autoria. Estamos diante de um crime doloso contra a vida. Vai para o júri. Segunda hipótese. Absolvição sumária. Não era o cara, por exemplo. Ou não tenho indícios de autoria. Absolve sumariamente. Lembre que a absolvição sumária faz coisa julgada material. A gente não pode mais denunciar esse cara por esse crime, ainda que novas provas apareçam. A outra hipótese que a gente tem é a de desclassificação. Pô, a gente viu que o cara deu uma paulada no outro com um taco de betes na cabeça. Mas foi uma única paulada. O cara fez uma lesão corporal. O cara nem morreu. Estava denunciado por tentativa de homicídio. O cara só ficou tonto ali uma meia hora, tomou 3 Gatorade, voltou para casa e ficou tranquilo. Foi uma paulada só. Vamos desclassificar para lesão corporal, por exemplo. Era uma lesão corporal leve, grave, o que quer que seja. E nós temos uma última hipótese, que é a impronúncia. A impronúncia é quando nós não temos elementos suficientes para a pronúncia. Mas, ao contrário da absolvição sumária, em que a gente não tem elementos nem vai ter, ou que ficou provada a inocência do sujeito, não era o cara, aqui a gente admite que um dia pode ser que a gente tenha alguma coisa. Só faz coisa julgada formal. Certo? Nós temos todas essas hipóteses. Nessas 4 hipóteses, o cara não vai para o júri. Ou, perdão, nessas 3 hipóteses, né? Esse cara não vai para o júri. Dessas decisões, a que é interlocutória por natureza é a decisão de pronúncia. A absolvição, ela tem um caráter de sentença. Se o Ministério Público quiser recorrer, nós vamos aprender, o Ministério Público vai usar a apelação. Certo? Por conta desse caráter de sentença.
A pronúncia, nós estamos vendo na aula de hoje, aqui no inciso 4, que da decisão de pronúncia cabe reze, recurso sentido estrito. Já vamos pensar sobre a desclassificação e já vamos pensar sobre a impronúncia. Certo? Faz sentido, pessoal, que seja reze? Na pronúncia, a gente está indo para uma próxima fase, certo? Não é uma sentença, o cara não sai de lá culpado ou inocente ou com o processo arquivado. A gente simplesmente está mudando de uma fase de instrução para uma fase de plenário. Então, cabe recurso sentido estrito. Beleza? Também é uma hipótese bem comum. Decisão que pronunciar o réu. Quinto, que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inedônea a fiança. Indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la. Conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. Então, vejam que nós estamos falando aqui de algumas hipóteses de decisões interlocutórias relativas à prisão. Essa também é uma hipótese que cai com frequência em concurso, especialmente em concurso relacionado à polícia. Delegado, PRF, uma hipótese que eles acabam colocando no concurso. Professora, posso fazer uma pergunta? Desculpa trabalhar. No caso de litispendência, cabe a ação interlocutória, a decisão interlocutória? Litispendência. Então, vamos lá. A litispendência, ela é muito mais comum no processo civil do que no processo penal. No processo penal, a gente vai ver litispendência em casos muito raros. Eu vi na minha carreira inteira uma vez uma litispendência, porque os fatos estavam sendo tratados numa ação aqui em Curitiba e numa ação em Colombo. E era o mesmo tráfico. Eram os mesmos traficantes, a mesma rede de tráfico, só que eles investigaram por duas delegacias diferentes, viraram dois processos diferentes, duas instruções diferentes, e só quando a gente entrou nos dois processos que a gente viu que tinha a perfeita identidade para a gente conseguir fazer uma litispendência e reunir esses dois processos. A decisão que reúne processos, ela não é atacável por recurso em sentido estrito. Ela não é atacável por recurso em sentido estrito. Olha, eu não consigo ver uma hipótese de aplicação de reze aqui. Estou tentando pensar em alguma outra hipótese de litispendência, mas a única hipótese de litispendência que consigo pensar no crime é essa. Estarem sendo julgadas ações idênticas em comarcas diferentes. É a única hipótese que caberia? O que caberia nesse caso? Então, nesse caso da litispendência, depende do ponto de vista que a gente está falando, né? Se foi benéfico para o réu ou não, se foi legal ou não. Eu diria que a gente poderia atacar com habeas corpus, seria possível atacar com habeas corpus. O Ministério Público, na ação que foi absorvida, talvez pudesse atacar por meio de apelação. Mas, puxa, Alice, eu vou ter que pesquisar essa hipótese, porque aconteceu realmente uma única vez na minha carreira e é uma pergunta que nunca tinham me feito. Deixa eu até anotar. Eu não sei, não consigo pensar, eu acho que dependeria muito do resultado dessa litispendência, porque ela obrigatoriamente extinguiria uma das ações, certo? Ela obrigatoriamente extinguiria uma das ações. Nesse caso específico, não teve insurgência de nenhuma das partes, porque o Ministério Público de Colombo reconheceu a litispendência, reconheceu a identidade perfeita entre os fatos, e nós, enquanto defesa, para nós é melhor que o nosso cliente responda um processo do que responda dois, né? Então, a litispendência para a gente foi realmente vantajosa. Isso gerou o arquivamento da outra ação. Eu diria que depende também da fase processual, Alice. Se essa litispendência ela acontece antes do recebimento da denúncia ou depois. Mas eu vou colocar uma resposta completa para você e eu te respondo ela que vem. Tá bom, obrigada. Muito boa a tua pergunta. Eu gosto quando vocês perguntam coisas que eu nunca parei para pensar. Porque daí eu também aprendo uma coisa nova. Isso tem acontecido com frequência. Na aula do quinto período, eu tenho um aluno do quinto período da noite que se chama Sávio. Ele me faz umas perguntas tão malucas, gente. Professora, se o sujeito está em flagrante, cometeu o crime junto com o
diplomata e foge para dentro da embaixada, ele tem a imunidade diplomática ou não? Falei, nossa, sabe? Que pergunta maluca, né? O cara tirou de um filme americano. Eu consegui responder a pergunta. Eu entendo que ele não tem imunidade, que a gente pode fazer prisão em flagrante do Correio, mas não pode fazer prisão em flagrante do diplomata. Mas nunca tinha parado para pensar num crime em concurso do diplomata com o Correio brasileiro, né? Só aluno que pensa nessas coisas, gente. A gente perde essa capacidade criativa depois de um tempo. Mas legal, vamos pesquisar sobre a litispendência antes e depois da denúncia e o recurso cabível. Eu tendo a pensar que... Professora, no caso da pergunta da colega, é litispendência por ser mais de um mesmo processo, ou por serem os mesmos réus? Porque no civil é porque tem mais de um autor, né? O processo civil tem pluralidade de autores e ali a gente fala em litispendência, né? E réu também. Agora, no processo penal, por quê? Porque tem processo, por terem duas comarcas ou mais, é por isso que qualifica... O que aconteceu nesse caso que eu estava trabalhando especificamente? É muito raro a gente ter litispendência no processo penal, porque lembre que na litispendência, olha, tentando lembrar conteúdo de direito civil, gente, faz tempo, hein? Lembra que na litispendência a gente tem que ter identidade entre as partes e entre a causa de pedir, certo? A gente tem que ter identidade entre as partes e a causa de pedir. Então, é muito difícil que você tenha no processo penal 2 processos diferentes em que as partes sejam exatamente as mesmas e a causa de pedir, ou seja, os fatos trabalhados, sejam exatamente os mesmos. Por isso que eu só vi acontecer essa vez. Desculpa, gente. Esse espirro estava querendo vir há muito tempo. Só vi acontecer essa vez. Era a mesma quadrilha, os mesmos réus, a mesma acusação de tráfico, uma acusação em Colombo e uma acusação em Curitiba. Então, a gente tinha essa identidade de partes e tinha identidade de causa de pedir e foi reconhecida a litispendência. E foi, sei lá, em 2015. Desde então, eu nunca mais vi. Porque é muito difícil, gente, com o sistema integrado de Projude, quando você puxa os processos que o réu está respondendo, você já consegue ver que tem um feito sobre aqueles fatos. Então, é muito difícil você fazer um feito em duplicidade dentro do processo penal, com o processo penal informatizado. Talvez essa resposta da Alice esteja em processos penais mais antigos, quando era físico. Eu acho que isso acontecia com mais frequência, Alice. Mas eu vou dar uma resgatada aí desse período anterior e ver como que eles recorriam. Potencialmente vai ser um recurso do Ministério Público, né? A litispendência, em geral, vai ser benéfica para a defesa. E o Ministério Público, ele é muito mais amarrado que a defesa em recursos, né? O Ministério Público não faz uso do habeas corpus, por exemplo, que é a solução que a gente tem para decisões irrecorríveis. Então, bem desafiadora essa tua pergunta, Alice. Vou ter que pesquisar. Irei pesquisar. Gostei. Não era nem aqui que eu estava, né? Vamos terminar de ler, gente. Sexto foi revogado. 7º, que julgar quebrada a fiança ou perdido seu valor. Quando a gente falou de prisão, pessoal, eu comentei com vocês que a fiança, ela tinha uma natureza muito parecida. Sabe quando você vai alugar um apartamento e daí você tem que pedir um fiador, um cara que vai cobrir caso você não faça os pagamentos? A fiança no processo penal também tem essa característica de garantia. Então, o réu paga um dinheiro para se comprometer a comparecer aos atos processuais. Ele é preso, então, em flagrante e paga uma quantia em dinheiro para comparecer aos atos processuais. É como se ele dissesse para o juiz, ó, estou te dando em garantia esse valor e esse valor vai garantir que eu vou comparecer aos atos processuais porque, ao final, a fiança vai ser devolvida. Se nós temos a quebra de fiança, o réu não comparece a um dos atos processuais, não atualiza endereço, não cumpre as medidas cautelares, a gente pode ter a quebra da fiança ou a declaração do perdimento da fiança. Esse valor ele vai para os cofres públicos, não vai ser devolvido para o acusado. Essa decisão que decreta a quebra da fiança ou o perdimento é atacável por meio de recurso em sentido estrito. E essa é uma hipótese relativamente utilizada com frequência. Diga, Leal. Vai ser uma decisão. Então o cara não pagou a fiança. Ele paga a fiança, ele só sai quando ele paga a fiança. E a fiança. Mas ele não compareceu. Mas ele quebrou os compromissos
compromissos da fiança, porque quando ele paga a fiança, ele se compromete a comparecer a todos os atos do processo, a manter o endereço atualizado. Então, ele faz uma série de compromissos e dá o dinheiro em garantia. Compareceu bonitinho no processo, recebe o dinheiro da fiança. Deu perdido, perde o dinheiro da fiança, declarada quebra da fiança. Essa decisão que declara quebra, recorrível para o RES. Certo, gente? Entendi. Vamos lá. Que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. Eu acho que eu já mostrei para vocês no Proajude como fica a questão da prescrição, né? Eu vou mostrar, vou abrir aqui um para vocês para mostrar que essa também eu vejo os recursos como uma oportunidade da gente revisar processo penal 1. Por que não, né? Já que estamos aqui. Então, a gente vai fazendo uma revisãozinha ao mesmo tempo também. Vamos ver as últimas movimentações aqui. Olha que legal, gente. Eu tenho uma decisão aqui que foi declarada incompetência, que é uma decisão que caberia o recurso em sentido estrito. Eu vou abrir aqui para vocês. Eu vou parar de gravar, tá? Só para não aparecer, porque é uma cliente minha e ela é vítima. A outra decisão que eu ia mostrar para vocês é uma decisão de prescrição. Toda semana tem prescrição aqui no meu Proajude, do Juizado de Violência Doméstica. Então, tenho certeza que eu vou achar bem fácil aqui para mostrar para vocês. Nossa, como movimentou meu Proajude, que desespero. Pior que não tá aqui tão perto, gente. Eu vou procurar e depois eu mando para vocês, subo lá para vocês verem que cara tem a decisão. Não vou me enrolar muito aqui. Certo? Mas decisão que decreta prescrição. A gente reconhece, então, a possibilidade de punibilidade do Estado. A gente reconhece que não há mais possibilidade de execução daquele feito porque o delito está prescrito. Essa decisão que decreta prescrição, por mais que ela tenha um cunho de decisão terminativa, porque vai acabar o processo com o reconhecimento da prescrição, ela é uma decisão interlocutória terminativa. Por isso, é atacável por meio de rese. Essa hipótese também é uma hipótese que cai bastante em concurso. Quem for fazer concurso e quiser marcar, é uma hipótese que vale a pena marcar. Que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva de punibilidade. Então, olha que interessante. No caso de prescrição, nós temos essa característica dúplice, certo? Nós podemos atacar a decisão, seja essa decisão uma decisão, nossa, que repetido. Nós podemos atacar a decisão, seja ela reconhecendo a prescrição ou negando a prescrição por meio do rese. Então, nós temos as duas facetas da decisão, reconhecendo ou não reconhecendo a prescrição. 10. Que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. Então, a decisão em habeas corpus também é passível de recurso em sentido estrito. 11. Que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. Lá em Direito Penal 3, vocês tiveram suspensão condicional da pena. E as hipóteses em que a gente pode ter a suspensão condicional da pena. Essa decisão é a decisão que permite, que concede, nega ou revoga a suspensão condicional, que entende o quebramento das condições da suspensão da pena, que concede a suspensão da pena ou que nega, atacável também por meio de rese. Que conceder, negar, revogar livramento condicional, então também com respeito à prisão. Que anular o processo de instrução criminal todo ou em parte. Que incluir jurado na lista genérica ou desta o excluir. Essa hipótese é muito engraçada, gente. Nós temos uma lista de jurados do Tribunal do Júri, que é realizado o sorteio mensalmente, e é uma lista que é apresentada e acompanhada, apresentada na oportunidade de sorteio, e acompanhada por um representante da OAB, um representante do Ministério Público e um representante da magistratura. Então, todo mês eles fazem o sorteio, e esses representantes dos diferentes órgãos acompanham o sorteio de jurados. Se por alguma razão for determinada a inclusão de um jurado ou a exclusão de um jurado, essa decisão, que é uma decisão que sequer está num processo penal, certo?
É uma decisão de cunho muito mais administrativo do que outra coisa. Cabe um rese. Porque essas decisões, o sorteio dos jurados, a lista de jurados é juntada em cada um dos processos do júri. Então, cabe o rese se a gente identificar uma exclusão de jurados. E por que essa hipótese existe, gente? Porque por mais que não seja terminativa a decisão, por mais que não vá terminar o processo, por mais que não haja um impacto direto, a gente não pode ter unilateralmente o Poder Judiciário excluindo ou incluindo os jurados, porque isso pode indicar uma manipulação, certo? Do corpo de jurados. A gente escolhe a dedo os jurados que nós vamos colocar ou tira os jurados que são desinteressantes. Jurados que costumam absolver, jurado que tem pós em criminologia crítica, exclui o jurado. Essa exclusão arbitrária ou inclusão arbitrária são passíveis de recurso em sentido estrito. Que denegar a apelação ou julgar deserta. Se for negado, pessoal, a recepção da apelação, a decisão que não recebe a apelação, ela é atacável por meio de recurso em sentido estrito. Nós vamos falar disso um pouco mais detalhadamente quando a gente for falar da apelação também. Que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Que decidir sobre unificação das penas na execução penal. Que decidir um incidente de falsidade. Incidente de falsidade é um processo, incidente, um processo que corre paralelamente aos autos principais e que decide sobre falsidade de provas. Então, a decisão nesse incidente de falsidade pode ser combatida por meio de rese. Que decreta a medida de segurança depois de transitar a sentença em julgado. Que impuser medida de segurança por transgressão de outra. Então, deixa a prisão mais grave, tira da tornozeleira e coloca na prisão. Estava só com o passaporte apreendido, coloca a tornozeleira. Então, sempre que uma medida de segurança mais grave for ordenada. Que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do artigo 774. Que revoga a medida de segurança. Então, todas as decisões relativas a medidas de segurança. Que deixar de revogar a medida de segurança. Macete, tem medida de segurança no meio da decisão? Rese. Chance altíssima de ser rese. Se na questão falar em medida de segurança, a chance do recurso aplicável ser o rese, altíssima. Que converter a multa de detenção ou em prisão simples. E, finalmente, o 25, que era o que eu mais queria chegar e que é o mais importante e que é o que mais vai cair em concurso e que vocês podem colocar muita estrelinha, porque isso vai cair na OAB de vocês, fato. Porque eles estão cheios de novidade para cobrar e não estão fazendo prova. Isso aqui é novidade para cobrar, desde 2019. Que recusar a homologação de acordo de não persecução penal, que está previsto no artigo 28A. O acordo de não persecução penal é um acordo de justiça negocial que veio com o pacote anticrime e que possibilita ao Ministério Público, quando está diante de uma investigação em que estão presentes as condições da ação, olhar para essa investigação, falar, temos as condições da ação, mas o investigado confessou formal e circunstancialmente, é um crime sem violência, sem grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos. Ele pode oferecer um acordo de não persecução penal, que é um negócio jurídico processual em que o réu confessa o crime, mas não cumpre a pena, pela característica de primariedade, de ser um crime sem violência e de pena baixa. E dentro desse acordo, o Ministério Público, lá no 28A, nas hipóteses do inciso 1, a hipótese do inciso 5º do caput, vai definir quais são as regras, quais são os objetivos que aquele réu vai ter que cumprir para cumprir o acordo de não persecução penal. Então, um exemplo, reparar o dano ou restituir a coisa. Outro exemplo,
cumprir por prazo determinado condição indicada pelo Ministério Público, que seja proporcional e compatível com a infração penal. Então, por exemplo, o serviço comunitário. Certo? Então, nesse acordo de não persecução penal, o Ministério Público sequer irá denunciar, mas ele exige a confissão do acusado, diferentemente do acordo de transação penal ou de suspensão condicional do processo. Certo? É um negócio jurídico processual. O Ministério Público barganha com o acusado a possibilidade dele não ser processado. É novidade e eu acho que vai cair em concurso e vai cair na OAB, justamente por ser novidade. Se o juiz se recusa a homologar esse negócio jurídico processual feito entre réu e Ministério Público, o recurso cabível é o RESE. Beleza? E essa é uma hipótese bem interessante, bem nova. Vamos olhar os requisitos do recurso, então, e finalizar por hoje. Que, gente do céu, tá parecendo enterro a sala. Eu tô cansada, então eu tô gaguejando, falando. Vocês estão tudo morto, com cara de sofrimento. Coitada Bianca, tá falecida na aula de hoje. Ela tá deitada já se entregou. Falou, não quero mais fazer direito. Eu já sou concursada, por que eu tô estudando? Oh, meu Deus. O que eu tô fazendo com a minha vida, né, Bianca? Às vezes bate, né? Diga, Lucas. Caberia o recurso de sentido estrito na decisão do Fachin, no caso do Lula, já que decidiu por incompetência? Que pergunta interessante, Lucas. Muito interessante tua pergunta. Não cabe recurso de sentido estrito, porque essa decisão de incompetência é uma decisão de reconhecimento de incompetência própria em primeiro grau. Essa decisão de incompetência do ministro Fachin, ela já é uma decisão em habeas corpus do STF. Então, a gente não teria, na verdade, nem para quem submeter esse rese, porque foi uma decisão no pleno. Entendi. O MP não pode? Vai recorrer para quem, gente? Foi o pleno do STF que decidiu. Você vai entrar com o rese para quem? Lá mesmo, para daí jogar para todo mundo. Mas já foi para todo mundo. Já foi o pleno que julgou. Foi só para uma turma, né? Não, foi o pleno que julgou. O Fachin levou para o pleno, não levou? Votou a Carmen Lúcia, votou o Fachin, votou o Lewandowski, votou o Caio, votou... Quem mais que votou? Só a primeira, turma 1. Não foi pro geral, né? Não foi para o pleno? Não. Bom, de toda sorte, não tem cabimento de rese nesse... Eu achava que tinha ido para o pleno. Deles foram só 5 votos. Foram só 5 votos. Gilmar Mendes, Fachin, a Vampirinha, esse que o Bolsonaro colocou lá, o Cássio com K. Cássio com K. E o Lewandowski, né? Foram 5. É só, acho que eles são da turma 1, né? Não foi. Será que essa foi a decisão pela suspeição, né? É. Será que foi a decisão da anulação que foi para o pleno, então? Anulação do processo do Lula. Também não, foi monocrática. Eram 2 processos independentes, né? Foi monocrática, foi só do Fachin. Mas ele não determinou o julgamento pelo pleno? Eu acho que sim, porque ele decidiu liminar, né? Foi uma decisão liminar, não foi? Até onde eu sei, até daí eu não sei. Eu sei que ele decidiu sozinho, né? Olha aqui, ó. Vou compartilhar a notícia com vocês. Epa. Tá lá, ó. Fachin mantém a anulação dos processos de Lula e manda caso ao plenário. Então, é a decisão que foi para o pleno, foi a decisão da anulação. Mas também não foi julgado ainda, né? Não foi julgado ainda. Não foi julgado. Né? O que foi julgado foi eu acabei de deixar aqui também. Foi pela primeira turma, que foi a... Da decisão... Mas daí o pleno são os 11, daí é isso? O pleno são os 11 daí. São os 11. Vota todo mundo, se empatar, o desempate é pelo presidente. Eu vi uma reportagem que a Procuradoria-Geral da República ia recorrer, se não me engano. Que interessante. Como eu estava não sei qual recurso vão usar. Como eu estava na minha caverna de dissertação até hoje, só saí hoje, eu não estou muito por dentro. Procuradoria-Geral, vamos ver. Vai recorrer da decisão... Vamos ver. Vamos se inteirar. Essa pergunta foi muito interessante. Eu gostei. Não cabe rese, porque rese seria de primeiro para segundo grau. Mas, de toda sorte, achei a pergunta muito interessante. Vamos ver o que a PGR falou. Tarará, PGR. Mas no caso da pergunta do Lucas, a única parte que poderia pedir rese
Por mais que não coubesse, seria o MP, né? Lógico. Seria, porque seria parte com interesse. Só que o recurso de sentido estrito ele é julgado sempre em segundo grau. A não ser que seja uma ação originária que corra já no segundo grau. Aí a gente pode debater o cabimento, mas o RESE, por natureza, é uma decisão de primeiro grau, uma decisão interlocutória, que você vai recorrer. Vai correr em tribunal, só isso. Exatamente. Vamos ver o que a PGR falou, que agora eu fiquei bem curiosa do Lucas. Lucas também é um aluno que faz perguntas. Você devia ser amigo do Sávio, Lucas. Vou te passar o contato do Sávio, para vocês ficarem tirando uma pilha, fazendo umas perguntas malucas um com o outro. Assim, Beleza. Você dá bem. Sávio, gente boa de tudo, gente. Uma figura. Tipo você, Lucas. Gente boa também. Recurso deve ser apresentado pela PGR. Prepara recurso, blá, 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 blá. Não diz que recurso que a PGR vai entrar. Subprocuradora-Geral da República, Lindora Araújo, já analisa o caso. Acho que eles não sabem que recurso que eles vão entrar também. Eu vou ler a decisão na íntegra para ver o que eu acho que é cabível nesse recurso. Essa decisão do pleno, ela foi em habeas corpus, não foi? Eu acho que o único recurso... Do Fachin. Foi uma decisão em habeas corpus, né? Eu acho que o único recurso cabível seria um agravo. Ou, se foi por maioria, quem sabe infringentes. Mas eu vou dar uma olhada, Lucas, e vou ler a decisão antes para ver o conteúdo da decisão e que conta o recurso também. Pô, vocês estão me dando um monte de lição de casa, vou dar uma lição de casa para vocês fazerem também. Ah, pare. Ah, pare tudo. Calma, professor. Pô, pare, cara. Eu vou ler a decisão e eu vou contar para vocês. Quarta-feira, cara. Não, agora que eu saí, gente, da minha caverna da dissertação, vocês me aguardem. É que hoje eu estou em modo ressaca de ontem ainda, mas vocês me aguardem, que eu vou ter tanto tempo livre para fazer exercício para vocês fazerem, né? Um monte de coisa. Vai ser super legal. Para fazer pesquisa de pergunta maluca, que eu amo de paixão, uma boa pergunta maluca. Viu? Põe em dia tuas séries, cara. Namora com o Gustavo, deixa a gente em paz, pô. Esses dias eu estava indo dormir, né? Daí o Gustavo falou para mim, e aí, amor, o que você está pensando em fazer depois agora da dissertação, né? Eu falei, eu me inscrevi num curso de Libras e estou querendo fazer espanhol avançado dele. Porra, eu achei que você ia responder jogar videogame, fazer exercício. Eu falei, não entendi a pergunta, então. Ele falou, eu pretendo jogar videogame. Ai, ai. Passar exercício para mim, tá doido? A pessoa não consegue parar, gente. É uma coisa louca. Então, vamos lá, gente. Algumas hipóteses de rese, como bem observou o Elial, vão interessar somente para a defesa ou para a acusação. E eu separei aqui para vocês. Reses que interessam apenas para a acusação. Decisão que conceder ou arbitrar fiança. Decisão que indeferir pedido de prisão preventiva. Decisão que concede liberdade provisória sem arbitramento de fiança. Decisão em relação... Todas as decisões, né, que têm relação com prisão em flagrante, a decretação da prisão em flagrante. Decisão que ordena a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. Todas essas decisões vão interessar apenas a acusação. E algumas decisões vão interessar apenas a defesa, decisão que negar fiança ou julgá-la indendônia, quebrada ou perdida, decisão que defere a prisão preventiva. Recurso em sentido estrito, pessoal. 9 hipóteses, já falamos, né? Para atacar decisão que não homologa colaboração premiada. Como que se dá o processamento? O processamento do recurso em sentido estrito, ele é bastante rápido e ele está previsto ali no artigo 583, 584, 585 e 586. O recurso em sentido estrito, ele tem o mesmo prazo de interposição da apelação. São 5 dias para interpor. Beleza? Então, vamos supor que eu fui intimada ontem. Primeiro dia do prazo, hoje. 24, 25, 26, 27, 28 cai no domingo. Primeiro dia útil subsequente, segunda-feira, 29, é o meu prazo para interpor. Mas ele é um recurso que é realizado em 2 partes. Você não precisa interpor com as razões. Você interpõe e, uma vez recebido, você é intimado para apresentar as razões. Mas o prazo de razões de rese é extremamente exíguo. As razões devem ser apresentadas, pessoal, em 2 dias, conforme o artigo 588. 5 dias para recorrer,
2 dias para fazer as razões. E esses 2 dias são em prazos corridos, em dias corridos. Beleza, gente? 5 dias para interpor, 2 dias para apresentar as razões. Os 5 dias para interpor estão ali no artigo 5. Interpôs tem 2 dias, é isso? Você tem 5 dias para interpor. E daí, Isso. depois que você interpõe, você tem 2 dias para apresentar as razões. Isso, mas como que funciona na prática, Elial? Eu vou interpor, tá? Vamos supor que eu interpus ali no dia 29 de março mesmo, que foi o nosso cálculo do prazo. Vai para o juiz vai avaliar os requisitos objetivos, se é tempestivo, se é a peça adequada, se tem cabimento, etc. E daí ele vai te intimar para apresentar as razões. Então, acaba que essa diferença entre a interposição e a apresentação de razões, na prática, acaba sendo um pouco mais elastecida do que 2 dias. Mas quando você for intimado para apresentar as razões, vamos supor que você seja intimado lá 7 de abril. 9 de abril é o teu prazo. São 2 dias. Começa a contar no dia seguinte, dia 8, dia 9 é o teu prazo. 2 dias apenas para as razões, depois da intimação. E é ali que rola a sustentação oral, que a galera fala? Apresentou as razões, vai para o relator. Eu vou fazer todo esse caminho com vocês no final da aula. Já chegamos lá. Que daí eu faço todo o caminho do processo com vocês. Beleza? Dá para a gente construir até um esqueminha daqueles. Nossa, final da aula é agora, né, professora? Já deu, já. Já estamos acabando, pessoal. Ah, o que é muito importante? Essa súmula 707 do STF. Olhem lá a primeira hipótese. Olha que maluco. Decisão que não recebeu a denúncia ou queixa. Pessoal, a decisão da denúncia, do recebimento da denúncia ou queixa é antes da citação, certo? É antes da citação. Então, você tem lá o oferecimento da denúncia. Ah, tem que voltar nisso aqui, né? Mas eu já volto. Você tem lá na linha do tempo oferecimento da denúncia, ofereceu a denúncia, recebeu a denúncia, citação, resposta, acusação. Ah, eu ia escrever, mas não vou. Tenho pouco tempo na aula de hoje. Então, a citação e a resposta à acusação, as respostas e a participação da defesa são depois do momento da avaliação do recebimento da denúncia. Se a denúncia nunca foi recebida, pode ser que o réu nunca fique sabendo que sequer foi denunciado, certo? Porque ele não foi citado. Então, essa súmula 707 do STF vai dizer o seguinte para a gente. Réu não citado precisa ser intimado para apresentar contrarrazões ao rés interposto da rejeição da denúncia. Se o Ministério Público recorre da rejeição da denúncia, é um direito do réu defender que a denúncia foi rejeitada com fundamento. Faz sentido, pessoal? Total, né? Faz total sentido. Como é que você vai deixar o réu não se manifestar num recurso sentido estrito? Então, súmula 707 do STF. Na primeira hipótese do rese que nós lemos juntos, constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo. A nomeação de defensor dativo não é suficiente. Tem que haver a intimação pessoal do réu para que ele ofereça as contrarrazões de recurso. Porque ele sequer foi citado. Então, ele precisa conhecer que haveria um processo contra ele e contrarrazoar esse recurso sentido estrito do Ministério Público. Faz sentido, pessoal? Todo sentido, né? Não, coitado do cara. Nem sabia que tinha processo, o Ministério Público está recorrendo em prejuízo dele e ele não tem o direito de oferecer defesa? Vamos conversar sobre a subida dos próprios autos e sobre o juízo de admissibilidade. Vamos lá. Vou ter que limpar aquele quadro que eu tinha feito. Essas 3 hipóteses, pessoal, não cabe rese. Deixa eu terminar isso daqui que eu comecei e não terminei, né? Já vamos lá para o caminho do recurso. No caso de absolvição, vai caber apelação. No caso de desclassificação, não vai ter o cabimento de rese e não vai ter o cabimento de apelação. Nós vamos chegar nesse recurso.
No caso de impronúncia, o mesmo caso da desclassificação. Então, eu vou ficar pendente essas duas hipóteses de resposta nos próximos capítulos. Apelação na aula que vem, certo? Por hoje, basta que vocês lembrem que pronúncia é hipótese de cabimento de reze. Mas a gente vai desenvolver esse raciocínio sobre quais são as consequências da desclassificação e a natureza jurídica dessa decisão e quais são as consequências da impronúncia e a natureza jurídica dessa decisão. Vamos fazer o caminho do processo. Limpar isso daqui. Então, vamos lá, pessoal. Tivemos uma decisão interlocutória. Muito rapidamente, tá? A gente vai ter que terminar a reze na aula que vem. Nós vamos fazer devagar todo o juízo de admissibilidade. Não adianta. Vamos atrasar a apelação em uma semana. Não tem problema nenhum. Uma hipótese que cabe reze, que está prevista no artigo 581 do Código de Processo Penal. Temos na sequência a intimação da defesa. No processo penal, os prazos correm corridos, sempre. Não conta o dia da intimação e conta o dia do cumprimento do prazo. Intimação da defesa no dia D. Certo? A partir do dia D, o D1 vai ser o dia seguinte. E nós temos o período de 5 dias, incluindo o D1, para interpor. Interpôs o recurso em sentido estrito, o juiz vai determinar a apresentação de razões. Prazo para razões? Mesmo caminho, pessoal. D1, dia seguinte da intimação. Contando 2 dias, pessoal, o D2 vai ser o dia seguinte, certo? Que é o prazo para as razões. Juliana, Diga. deixa eu te perguntar uma coisa. As razões não estão na petição? Não. Esse é um recurso em 2 momentos. Nós temos uma petição que é de interposição e uma petição que é de razões. E eu juntei para vocês, lá no AVA, deixa eu achar aqui o AVA, um monte de coisa que está aberta. Ah, tá aqui no PGR, vai recorrer. Ah, eu não juntei interposição, vou colocar uma interposição para vocês também. As razões, a interposição é uma petição de uma página, assim. Com base no artigo 588, interpõe recurso em sentido estrito. Uma página. Juiz recebeu, vai intimar para as razões. E daí que a gente junta todo o fundamento. Nesse segundo prazo de 2 dias. É nesse segundo prazo que a gente vai juntar a fundamentação. Certo? Nós vamos ter que voltar nesse recurso, gente. A aula que vem a gente vai ter aula de reze de novo. Porque faltou muita coisa. Eu estou muito devagar hoje ainda. Foi muito exaustivo, gente. Eu estou ainda recolhendo os cacos. Não é só você, tamo junto, tamo junto. Hoje está todo mundo com pesado. cara de defunto, né? Será que O alguma... que foi o dia de ontem, cara?
que foi o dia de ontem, Júlia? Movimentação astrológica, ou a gente está cansado. Gente, eu vou começar aula que vem. Se eu for explicar isso aqui para vocês agora, tá todo mundo mais para lá do que para cá. Vamos fazer o seguinte, aula que vem a gente vai ter aula de reze, a gente começa do prazo, vai falar de admissibilidade com calma. Se Deus quiser e permitir, estaremos todos melhores. Eu nunca vi nessa turma uma aula que estava todo mundo tão acabado igual essa. Eu tô acabada, o Eliel mal tá conseguindo ficar acordado, a Bianca, que nunca tá derrubada. Nós estamos tudo cagado. Marcelo tá com uma cara triste, Marcelo nunca tá triste em aula. Só o Lucas que tá feliz. Qual vai ser o segredo, Lucas? Conta pra gente, é a juventude que te mantém assim, feliz? Comecei a trabalhar em home office agora, daí ajudou bastante. Com certeza é a juventude, prof. Quantos anos você tem, Lucas? 19, 20? 21. Ah, Kid! Até Saudades ontem tinha dos causa 21. de diminuição de pena. Eu tô conhecendo a Alice, que eu não tinha visto ainda. Alice, que maravilhosa que você é. Que bom ver a sua cara ótima. Você tá muito melhor do que nós, Alice, fazendo pergunta inteligente. Nossa, tô super cansada. Tô desde as 8 trabalhando. Que coisa, né? Tem dia que parece que não vai, que tá uma vibe pesada. Eu acho que também é o momento que a gente tá vivendo, né? Bateu o recorde de Com mortes hoje. certeza. Tá triste demais, tá difícil continuar, né? Tem dia E que foi? Eu acho que a gente vive hoje o resquício de ontem, né? Que foi aquela decisão lá para muitos, né? Do lance do Moro lá, que derrubou o Moro, para muitos foi um golpe duríssimo, 3 mil mortos e o pronunciamento do Bolsonaro. 3 coisas num dia horrorosa, cara. Pelo menos tá para muito mim. pesado, né? A gente tá vivendo um momento muito pesado, assim, emocionalmente. E eu tive um dia muito pesado hoje, vou compartilhar algo pessoal com vocês. Eu frequentei por muito tempo uma igreja chamada IPIC, que é uma igreja bem para frente, assim, apesar de ser uma igreja evangélica. Eu sempre frequentei umas igrejas evangélicas meio malucas, assim, sabe? Um pessoal meio assim, mais para frente, de fazer trabalho social. O que eu amava na igreja era o trabalho social. E tinha um pastor muito bacana nessa igreja, que era o Cris Fiore. Ele era pastor de jovens, tinha filhas gêmeas, assim, um pessoal animado. E ele tirou a própria vida essa semana. Foi hoje que eu fiquei sabendo que ele se matou. Isso me pegou muito, assim, sabe? Isso me pegou bastante, porque eu fiquei pensando, meu Deus do céu, quantos conhecidos, quantos amigos meus estão precisando de ajuda, tão tristes, tão mal, não estão conseguindo lidar com a pandemia, e eu nem tô sabendo, eu nem tô tendo forças para ajudar, porque tá todo mundo tão mal, né? Que a gente ajuda como os outros? O que a gente fala, né? De palavra de ânimo, de palavra de consolo. Não tem muito o que falar, né? Tá todo mundo mal pra caramba. Isso me pegou tanto, eu fiquei tão triste, fiquei pensando, meu Deus do céu, né? Quantas pessoas que eu conheço que estão tristes, que estão cansadas, que estão com desânimo, que estão depressivas, e a gente nem... Isso mexeu muito comigo, assim. Eu fiquei muito impactada e fiquei muito preocupada com os alunos também, porque eu comecei a pensar, a Alice voltou. Contei a Alice que esse pastor, ele tirou a própria vida. E ele era uma pessoa sempre muito animada, muito para cima, assim, muito feliz, né? Eu vou ter que apagar isso para subir no YouTube, não vou subir uma história dessa no YouTube, né? Tem que editar a aula. Isso me impactou muito, porque, assim, eu acho que na qualidade de professora a gente tem uma responsabilidade muito grande com vocês. E eu passei o dia inteiro pensando nos alunos. Tem tanto aluno que não está conseguindo pagar a faculdade, que está com dificuldade financeira, ou que está depressivo, ou que perdeu um ente querido, né? Que está mal. E, nossa, isso me pegou muito, assim. Porque ele, para mim, era uma pessoa que nunca faria isso. Porque ele sempre é muito feliz, piadista, sabe? Aquela pessoa, assim, que tá sempre falando besteira, né? Ele mandava mensagem para amigo meu. Ele mandou, horas antes dele fazer isso, ele mandou uma mensagem para amigo meu. Esse aí eu pegava, hein? Que ele postou uma foto, tipo, cabeludinho, assim, todo. Então, o quanto isso fica oculto, né? Isso mexeu muito comigo no dia de hoje, assim. Então, quero dizer para vocês, aproveitando esse ensejo, já que eu abri o coração, que procurem ajuda, né? Se for o caso, se vocês não estiverem bem por qualquer razão, se vocês sentirem que vocês estão precisando de ajuda, não é vergonha nenhuma procurar ajuda, não é vergonha nenhuma dizer que não está bem mentalmente, que está cansado, que está estafado, que está triste. A gente tem que ter essa liberdade de falar. Eu me coloco à disposição para conversar com vocês. Nem todo dia eu estou bem, né? Hoje é um dia que eu estou meio assim, cansadona, meio chateada. Pode ligar. Mas, em geral, eu estou bem o suficiente para bater um papo. Então, se alguém de vocês precisar bater um papo, eu estou super à disposição de vocês. Me chamem para bater um papo. A gente fala de carreira, fala de besteira, fala de BBB. Que agora que eu estou livre, eu vou assistir Big Brother, né? Que eu não sou obrigada a ser culta e inteligente o tempo inteiro. Então, se vocês quiserem bater um papo... Conseguiu tirar da cadeia os 2 piá lá? O que foi, Lucas?
Conseguiu tirar da cadeia os 2 PA que você estava tentando tirar? Estão presos ainda, Lucas, e denunciaram os moleque. Denunciaram, cara. Você acredita? Uma denúncia ruim, Lucas. Um negócio assim, isso também me deu desânimo hoje. Falei, puta, que luta, né? Sem fim, assim. Hoje foi um dia que me bateu. Falei, ai. A minha sorte é que são vocês na aula, né? Eu gosto muito da turma de vocês, eu tenho muito carinho por vocês. Então, para mim, é tranquilo vir aqui dar aula para vocês. Mas mesmo assim, eu vim triste hoje. Vim num dia pesado, difícil. Né? E essa semana foi uma semana pesada, assim. Acho que a gente está meio desesperançoso com tudo. E, enfim, e para vocês, eu imagino encontrar motivação na faculdade, estudar, no momento em que a gente não vê nem perspectiva de emprego, né? Nem perspectiva de concurso público, nem perspectiva de nada, é muito difícil. Então, acho que o que a gente tem que focar, assim, é que vai passar, não com a ajuda do nosso presidente, dos nossos governantes, mas vai passar, eventualmente, né? A gente tem as boas notícias de que o Butantan aumentou muito a produção de vacina, então a gente tem as boas notícias de que a Janssen recentemente foi aprovada, o Gustavo, meu companheiro, que foi cobaia, foi vacinado semana passada, porque ele tinha recebido placebo no estudo, então agora ele está devidamente protegido e vacinado. Então, aos poucos as coisas vão melhorar e as perspectivas vão se abrindo novamente, né? É um período meio dark aí que a gente está enfrentando coletivamente como sociedade, que não tem precedentes na história. Então, é tudo bem, a gente está cansado, a gente está desanimado, acho que é normal, né? O que a gente não pode é deixar a peteca cair. Dá uma reclamada, dá uma respirada, dá uma dormidinha e no dia seguinte volta com tudo. Certo, pessoal? Desculpa que eu não estava tão bem hoje, acontece, né? Hoje eu estava meio distraída. Com certeza, prof. De boa. Semana que vem será melhor, teremos melhor. Nós estamos juntos nesse barco aí, cara. Estamos juntos, né, pessoal? Descansem Sempre. hoje, que vocês tenham uma noite reparadora, que vocês acordem amanhã mais felizes. E eu tendo boas notícias, assim, de mais produção de vacina, de mais coisa boa, eu mando para ele para eles mandarem, para ele mandar para vocês, para a gente tentar se animar um pouco. Tem uma dica de série bem levinha para quem quiser assistir. Assim, aí, ó, isso é bom. Bem legal, cara, bem legal. Chama-se Midnight Dinner. É uma série japonesa gravada em Tóquio, que o cara é dono de um izakaya. Izakaya é um bar, assim, japonês, onde as pessoas vão fazer um lanche lá a partir da meia-noite. Funciona da meia-noite às 7. E são historinhas japonesas, assim, historinha de amor, historinha de trabalho, historinha de decepções. Bem legal. Gostei. E rola rango, assim. No Netflix, rola rango, aqueles rangos japoneses gostosos, assim. Bem legal, bem levinho para assistir. 25 minutos cada uma. Antes de dormir, dá uma relaxadinha. Adorei. Vou indicar uma levinha também, isso aqui é na Amazon Prime. Modern Love, se vocês não viram. Também é de romance, assim, bem bonitinha, bem fofinha. E tem uma brasileira no Netflix, que é uma besteirinha, assim, sabe? Uma coisa meio porta dos fundos, assim, uma comédiazinha bem bobinha, assim, para você não usar nem meio neurônio. Que é dos Anjos. Vamos ver se eu acho aqui o nome. Cara, que série... Assim, aquele tipo de série para você assistir e não pensar em nada e ser feliz. Vamos ver aqui qual é o nome. Gostei. Ai, gente, é bem fofinha, bem para engraçada, esses momentos, assim, né? jeitinha. Para esses momentos. Ninguém tá olhando o nome. Ninguém tá olhando? Ninguém tá olhando. Bem engraçadinha, assim, bem bobinha. Tá Frase anotado. que o Yuri deixou. Lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe. Perca a classe é o que a gente vai fazer a hora que puder ficar pra balada, né? Já me entreguei aqui. Tô querendo perder a classe, Yuri. A pandemia não tá deixando. Perca com classe e vença com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. Isso aí. Você também tá querendo, né, Yuri? Você tá rindo aí de mim, mandando os kkk, mas eu sei que você também tá querendo festar a hora que passar essa pandemia. Porra, pessoal, nós queremos perder a classe mesmo. Né? Aula que vem, aula de reze de novo. Vamos insistir na aula de reze, uma hora vai sair. Vamos rezar. Vamos rezar. Vamos rezar o resto. Aula que vem eu volto com as respostas para as muito interessantes perguntas que vocês fizeram para mim, né, Lucas e Alice. Certo, pessoal? Alice, foi um prazer te conhecer, colocar um rostinho na sua voz. Tem uma carinha ótima. Quando tudo melhorar, a gente marca um rolê todo mundo. Certo, pessoal? Um beijo no coração. Semana que vem será melhor, se Deus quiser. Valeu. Amém. Até mais. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.